A gente começa essa edição falando exatamente desse encontro de Flávio Bolsonaro com Donald Trump em Washington. Acaba de ser confirmada essa reunião. Ele postou agora há pouco um vídeo, como eu disse há pouco, dizendo que estava entrando na Casa Branca, mas fez todo um mistério de quem iria encontrar. A gente vai direto a Washington com a nossa correspondente Priscila Yasbeck. Vocês já estão vendo a imagem de Flávio Bolsonaro com Eduardo Bolsonaro, o blogueiro Paulo Figueiredo com Donald Trump sentado à mesa dele no Salão Oval da Casa Branca. Pois então está aí, Flávio Bolsonaro vai a Washington e consegue o encontro com Donald Trump, um encontro que até poucos minutos ou poucas horas não era confirmado oficialmente pela Casa Branca. Então, agora sim vou chamar a Priscila, que está em Washington, está acompanhando todo este encontro. Priscila, boa noite para você. Oi, Thaís. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Estamos aqui em frente, então, à Casa Branca, bem movimentada aqui com a imprensa brasileira, aguardando talvez a saída de Flávio Bolsonaro. A gente na dúvida se fica aqui, se espera para ir para a coletiva, que vai acontecer às 5h30. Estou até de olho aqui, Thaís, para ver se não tem nenhuma movimentação. Mas o assessor de Flávio Bolsonaro, do senador, acabou de confirmar que, de fato, eles se encontraram. Também enviaram essa foto, então, mostrando uma foto apenas de Flávio Bolsonaro com o presidente Donald Trump, e uma outra foto em que aparecem Flávio Bolsonaro, seu irmão Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que é essa ponte, tem sido essa ponte, então, entre o Departamento de Estado dos Estados Unidos e também Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro tem feito, então, esses contatos com o governo Trump. Até o momento, Thaís, não tem mais informações ainda do tempo da reunião, do assunto que eles conversaram. As informações que a gente tem são as informações que a gente viu aqui de acompanhar essa movimentação. Então, por volta das 3 horas aí do horário de Brasília, Flávio Bolsonaro deixou o hotel. Por volta das 4h10 ele fez um post, inclusive nas redes sociais, dizendo que ele tinha chegado à Casa Branca. Agora, então, 6 horas, né, aí do horário local, eles divulgam, então, pouco a 15 minutos, cerca de 15 minutos, 10 minutos, eles divulgaram, então, essas duas fotos e falaram, então, sobre esse encontro aqui, que, inclusive, o assessor de Flávio Bolsonaro acabou de confirmar. Havia uma grande expectativa, Thaís, sobre como seria esse encontro, porque a Casa Branca não antecipou nenhuma informação, os jornalistas todos tentaram confirmar com a Casa Branca se esse encontro de fato ia acontecer ou não. A equipe de Flávio Bolsonaro já tinha dito há 2 semanas que foi convidada para esse encontro por e-mail pela equipe da Casa Branca, com essa articulação que aconteceu então via o secretário de Estado Marco Rubio, também Paulo Figueiredo, mas até ontem havia uma apreensão por parte de Flávio Bolsonaro. Até hoje de manhã a gente pode dizer sobre trazer qualquer tipo de informação. Nós tentamos obter algum detalhe sobre o que ia acontecer, qual o horário dessa entrevista. Eu mesma perguntei para o senador, quando ele estava deixando o hotel rumo à Casa Branca, se o encontro seria com Donald Trump. Ele falou, em alguns momentos vocês vão saber, e não quis dizer. Isso mostra talvez que havia ali talvez uma apreensão, se de fato esse encontro aconteceria, como aconteceria. Agora, claro, a gente vai ter mais detalhes nessa coletiva. O que se sabe é que a equipe de Flávio Bolsonaro iria falar sobre alguns assuntos que poderiam ser positivos para a campanha de Flávio Bolsonaro. Entre os temas, eles deveriam conversar sobre crime organizado. Há uma percepção na pré-campanha de Flávio Bolsonaro de que esse foi um assunto que não foi bem endereçado pelo governo Lula. Quando houve o encontro entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula, um encontro, inclusive, que foi considerado bem sucedido pela diplomacia brasileira, que Donald Trump, inclusive, disse que foi um encontro com um presidente muito dinâmico, né? Então teve toda ali uma expectativa, uma reação positiva do lado brasileiro e também falas consideradas positivas por parte do governo americano. Então agora a gente vai descobrir, né, Thaís, como que foi essa conversa, quais foram os temas e uma tentativa, né? E se essa tentativa da equipe de Flávio Bolsonaro de desvirtuar o tema da divulgação dos áudios do pedido de recursos para Daniel Vorcaro, para o filme do seu pai, vão surtir efeito e de que forma, então, esse encontro se deu. Eu vou ter que ir, Thaís, porque o pessoal todo já está se dirigindo ali para a coletiva. Também vou acompanhar aqui os colegas jornalistas para a gente trazer mais notícias. Acho que provavelmente ainda no hora H a gente vai transmitir essa entrevista e trazer todos os detalhes aí para vocês.
Claro, Priscila, estamos aguardando o seu sinal, minha querida. Boa cobertura para você aí. A Priscila Yazbek, que está em Washington, acompanhando essa visita de Flávio Bolsonaro à cidade. O senador, que acaba de ser recebido pelo presidente Donald Trump, nós não sabemos ainda se a reunião já acabou ou não. Mas temos já a imagem, já mostramos aqui para vocês. Ficamos até o último minuto nessa expectativa, se esse encontro realmente aconteceria ou não. Então, enquanto a gente aguarda mais informações e o início dessa entrevista coletiva com Flávio Bolsonaro, deixa eu receber minha dupla preferida aqui, Juliana Lopes e Pedro Venceslau. Juliana, eu começo com você. Nós ficamos até o último minuto, como eu disse aqui, nessa expectativa, mas o Flávio Bolsonaro, pelas suas postagens e todo o seu entorno, estavam passando uma mensagem de muita segurança de que alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa, mas não certamente um encontro com Donald Trump. A gente sabe, teve a apuração de Gustavo Uribe, Caio Junqueira aqui na CNN, que havia uma dúvida em relação à equipe sobre com quem seria esse encontro, se ele conseguiria essa foto, que nesse momento, politicamente, para Flávio Bolsonaro, é muito importante. Está aí, então, a foto registrada no gabinete e ao lado do presidente americano. Por que isso é importante para Flávio Bolsonaro? Ele vem tentando, no momento de fragilidade política, tentando mostrar que é essa figura capaz de se encontrar, né, com um dos presidentes mais importantes do mundo, que tem essa influência, né, que pode fazer uma ligação entre os assuntos do Brasil e Estados Unidos, num certo momento em que tem até essa competição ainda sendo alimentada pelo bolsonarismo, de quem é mais próximo de Donald Trump, quem consegue essa articulação com o presidente americano, numa tentativa, e Priscila Yazbek trouxe muito bem isso para a gente, de virar essa página do Banco Master. Significa que essa página foi virada? Hoje, talvez sim, mas é muito difícil que só essa foto com Donald Trump consiga fazer com que essa crise envolvendo um escândalo de corrupção da magnitude do caso Master, a candidatura de Flávio Bolsonaro. A gente vem lembrando aqui, dentro da campanha, tem um entendimento de que sim, ele sai fragilizado, ainda que as pesquisas não mostrem isso em números muito amplos, né, mas perdeu uma vantagem, pelo menos nessa semana e na última semana, em relação ao presidente Lula. E tem uma tentativa e uma estratégia sendo feita ali pela base bolsonarista de tentar mudar de assunto, né? De tentar voltar essa candidatura para o lugar de fortaleza que eles estavam vendo ela acontecendo do começo do ano para cá, mostrando essa figura de Flávio Bolsonaro como um político importante capaz de influenciar, inclusive, essa relação entre Brasil e Estados Unidos. Agora é importante a gente entender o que segue acontecendo aqui no Brasil, né? As investigações do Banco Master avançando hoje sobre uma figura ligada ao bolsonarismo. A gente vai falar mais sobre Cláudio Castro daqui para frente. E aí é difícil desvincular totalmente o bolsonarismo desse caso, desse escândalo de corrupção nesse momento. A tentativa está registrada nessa foto que para Flávio era importante. Agora é entender exatamente como é que o eleitorado vai enxergar isso, né? Se basta essa imagem, vamos ver o que ele vai falar também, para desvincular essa figura de Flávio do escândalo. Como eu disse agora há pouco na abertura, né, não tem oceano que vai conseguir desfazer o enlace que a Polícia Federal tem mostrado a cada operação. Cláudio Castro é do PL, mesmo partido do Jair Bolsonaro, Pedro Venceslau. Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais nessa operação da Polícia Federal, com detalhes sobre essa investigação, sobre essa operação que bateu a porta da casa do ex-governador do Rio de Janeiro logo cedo, fez novas apreensões de celulares, inclusive, mas aí mais ligado à questão dos investimentos do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro no Banco Master, foram bilhões de reais. Agora, Pedro, eu quero te ouvir especificamente sobre, você estava acompanhando em Brasília, tanto entre governistas quanto com a oposição, a apreensão em torno dessa estratégia do Flávio apostar nesse encontro com Trump como um trunfo, como uma carta para ele voltar à mesa com um bom jogo. Ele vai conseguir? Olha, Thaís, ele conseguiu a foto, mas ninguém sabe o que aconteceu nessa conversa, o que foi discutido. Provavelmente devem ter tratado de Big Techs, que é um tema que é de interesse da agenda do Donald Trump. Tem essa questão também do crime organizado. Agora, a leitura que se faz hoje entre os governistas é que o Flávio Bolsonaro conseguiu uma boa imagem para energizar a sua militância dentro do ecossistema bolsonarista. Porque essa foto com Donald Trump, ela não necessariamente seduz o eleitorado mais amplo dentro do escopo do antipetismo. E esse eleitor antipetista, boa parte dele está desconfiado
de Flávio Bolsonaro. Não gostou das revelações que foram feitas, das conversas entre ele e Daniel Vorcaro. Não gostou do fato dele ter se contradito, ter dito uma coisa, depois ter que dizer outra, ter mentido numa entrevista coletiva. Passou uma imagem de um candidato errático e esse eleitorado ainda dá uma chance a Flávio Bolsonaro e as pesquisas mostram que o dano, a campanha dele, foi um dano que não foi tão grande a ponto de se substituir a candidatura, mas é como se esse eleitorado ficasse em compasso de espera. O bolsonarismo em si, aquele eleitor que é seguidor de Jair Bolsonaro desde 2018, ele representa cerca de 20% do eleitorado. O que o Flávio Bolsonaro tem, além disso, é o eleitorado antipetista que enxerga nele o candidato mais forte para tirar o PT do poder, para tirar o presidente Lula do poder. Esse eleitorado está em compasso de espera e não se sensibiliza com essa foto, porque já foram feitas pesquisas mostrando que o apoio de Donald Trump é uma candidatura no Brasil mais atrapalha do que ajuda, especialmente depois das tarifas impostas no ano passado, especialmente depois de todo daquele episódio que deixou o Brasil numa situação bastante complicada, que foi um prejuízo enorme para a indústria brasileira, para o comércio brasileiro. Foi revertido. Então, uma coisa é um encontro de Estado entre o presidente Lula e o Donald Trump, encontro que foi registrado pela imprensa, depois teve uma entrevista coletiva do próprio presidente Lula, uma fala de Donald Trump falando sobre o encontro, elogiando de viva voz o presidente Lula. Outra coisa é uma foto. Uma foto é importante, mas não é a mesma coisa que uma mensagem do próprio Donald Trump falando o nome de Flávio Bolsonaro, por exemplo. Agora, mostrou acesso. Muita gente duvidava, inclusive, que o Eduardo Bolsonaro, que o Paulo Figueiredo tinham esse acesso ao primeiro escalão da Casa Branca. Tem, estavam lá, sim, fizeram a foto. Agora, além da foto, tem também a conversa que o Flávio vai dizer, a versão dele, obviamente, do que foi conversado. Claro, aqui eu acho que tem um ponto importante que você traz, Pedro, que talvez essa tenha sido a primeira, vamos botar entre aspas aqui, vitória dos Bolsonaro e dos bolsonaristas, desde que Trump encontrou com Lula lá na Assembleia Geral da ONU, em setembro do ano passado, em Nova York, quando eles tiveram aquele encontro de segundos e Trump vem ao microfone dizer que teve uma química com Lula. A partir daquele momento, em setembro, a gente não assistiu a mais nenhum movimento do governo Trump contra o Brasil. Teve uma ou outra questão ali de tarifas ou de investigações, mas com a virulência com que o tarifaço chegou, nós não assistimos mais. E, pelo contrário, Lula passou a telefonar para Trump, que passou a atender Lula, e eles passaram a trocar mensagens até que se encontraram nessa reunião, que acabou durando 3 horas. Não foi aberto, teve a cobertura da imprensa da Casa Branca, Lula depois fez uma coletiva, Donald Trump depois fala com os repórteres que cobrem a Casa Branca e fala e elogia mais uma vez o presidente Lula. E agora o Flávio Bolsonaro consegue mostrar, como você disse, Pedro, que de alguma forma eles mantiveram algum acesso. Desde setembro do ano passado que a gente não assistia a nenhum movimento de ninguém do governo Bolsonaro, pelo menos não do seu secretariado mais forte, a favor dos Bolsonaro. Vamos entender, como a Juliana disse, quais os desdobramentos disso. A gente vai continuar acompanhando o que está acontecendo em Washington com a nossa correspondente Priscila Yasbeck. Assim que começar a entrevista coletiva do senador, claro, a gente abre o sinal